Cumprimentá-lo, assim como o Sr. Ministro das Finanças e os Srs. Secretários de Estado, os Srs. Deputados aqui presentes. Eu iria fazer alguns comentários de índole mais, de natureza mais geral, e depois o meu colega Afonso Oliveira, que o Sr. Presidente também já sabe, completará esta primeira ronda em nome do PSD. E gostaria de começar por confrontar o Sr. Ministro, depois de termos assistido aqui a comentários absolutamente catastrofistas da parte do Partido Socialista no que diz respeito ao cumprimento do memorando de entendimento, que foi, aliás, assinado em maio, tendo como principal subscritor o Partido Socialista, e que representa um caminho do qual sabemos que não nos podemos desviar. Gostava que o Sr. Ministro pudesse comentar sobre dados que foram revelados a semana passada e que nos permitem ter, apesar de não serem os dados que desejávamos, uma esperança acrescida de que o futuro pode, de facto, não ser tão negro como foi aqui pintado há pouco. Refiro-me aos dados do terceiro trimestre da economia portuguesa, onde houve um decréscimo, face ao trimestre anterior, de 0,4% do PIB, mas um decréscimo bastante inferior àquilo que se esperava da parte dos principais analistas nacionais e internacionais. E, portanto, eu queria perguntar ao Sr. Ministro se admite como boa a possibilidade de termos um cenário de 2011, apesar de tudo e apesar de ser negativo, melhor do que aquilo que se antecipa no próprio Orçamento do Estado. E se continua a haver com realismo o cenário que é apresentado para 2012 e que parece, de facto, consubstanciado nesta resiliência que a economia portuguesa vem demonstrando nos últimos trimestres. É evidente que todos preferíamos ter um crescimento positivo, não vamos aqui dizer que a situação é boa porque não é, mas também é verdade que se em vez de termos um crescimento de menos 1,7 tivéssemos menos 2 ou menos 2,5 seria bastante pior, isto em termos homólogos, obviamente. E queria também perguntar ao Sr. Ministro como é que vê as projeções da Comissão Europeia, também recentemente reveladas, que apontam de forma clara e inequívoca para um crescimento superior a 1% em 2013, o que significa que, de facto, o ano de 2012 será muito importante, apesar de ser um ano recessivo, mas será importante porque permitirá criar as condições para que o crescimento económico possa regressar a partir de 2013 em diante, como, aliás, todos esperamos. Depois, queria que o Sr. Ministro pudesse, em relação à presença da Troika em Portugal, nomeadamente nas últimas semanas, e no que toca à segunda avaliação que foi realizada, queria que o Sr. Ministro pudesse confirmar aqui mais uma vez se, tendo a Troika subscrito e dado avaliação positiva aos esforços que o Governo tem feito e também ao orçamento para 2012, como é que se entende que depois do Partido Socialista ter reunido com a própria Troika, continua a considerar que existe uma folga para o orçamento no orçamento para 2012, folga essa que lhe permitiria, por exemplo, que um dos subsídios, ou de férias ou de Natal, não tivesse que ser cortado, e todos sabemos que desejaríamos que isso não tivesse que acontecer, mas a realidade é o que é. As condições do programa são aquelas que são e, de facto, não existe margem de manobra para agir de outra forma, e também se existe margem de manobra para, por exemplo, o IVA sobre, por exemplo, a restauração poder ser mantido em 13%. Todos desejaríamos que isso acontecesse, mas a verdade é que temos metas quantitativas muito importantes para serem atingidas e, se isso não acontecesse, então sim, teríamos uma derrapagem das nossas condições económicas com consequências gravíssimas em termos económicos em termos sociais, e isso iria, então sim, agravar ainda mais as nossas debilidades sociais, em particular o desemprego, que, de outro modo, seria bastante mais elevado. Ficava-me por estes comentários, gostava que o Sr. Ministro pudesse comentar estes pontos e passaria então ao meu colega Afonso Oliveira. Obrigado. Afonso Oliveira.